Antes de entrarmos efetivamente no texto de hoje, eu agradeço a Deus pela vida dessa igreja, aquilo que nós desfrutamos juntos. Apesar do conhecimento recente, o que eu vi aqui foi Cristo, a quem eu conheço já faz um tempo. Isso nos faz velhos amigos. E eu louvo a Deus por aquilo que Ele tem feito na história dessa igreja, na história desse povo. E com certeza a nossa oração deve ser que Ele siga edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos mais uma vez, a Tua palavra aberta, e nós estamos diante do Senhor. Nós já cantamos daquilo que Cristo fez por nós. Nós já rendemos louvores ao Senhor. Nós já expressamos, ó Deus, nossa gratidão de forma cantada. Nós desfrutamos de comunhão, nós refletimos, ó Deus, sobre o ministério da Tua palavra. E aqui, ó Deus, nós estamos prontos para ouvir a Tua voz. Fala conosco. Fala conosco. Que Cristo Jesus seja visto, exaltado. Que os ensinamentos de Cristo sejam explicados. E que seja hoje, Deus, para alguém, para alguns, dia de salvação. E para todos de santificação. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Quem é você? Quem é você? Eu entendo que é uma pergunta que você pode dar múltiplas respostas. Eu sou o Sacha, marido de Ana, pai de 3 filhos, filho dos meus pais, neto dos meus avós, também pastor, também formado em economia, torcedor do glorioso Capenga, São Paulo. E são tantas as descrições que são diferentes e que não são necessariamente erradas. Mas hoje eu quero perguntar quem você é em termos da tua utilidade. Eu não quero que você encontre o seu valor naquilo que você faz, mas aquilo que você faz no contexto da igreja local diz muito sobre quem você é. Efésios capítulo 4 nos ajuda a entender o ministério da palavra de Deus na atividade de equipar os santos para que eles executem e façam e sejam aquilo que eles já são em Cristo Jesus. Pare e pense sobre isso. Quem você é? Quem você é em termos de serviço cristão? E eu quero provocar você a pensar serviço cristão além de uma atividade, além de uma escala a qual você está envolvido ou submetido. Eu quero ajudar você a entender que serviço cristão tem a ver e está ligado com o tema da nossa reflexão, tem a ver com a palavra de Deus. Nós somos um povo da palavra e o serviço ao qual nós prestamos, além das atividades com nossas mãos, tem a ver com o que eu escuto e tem a ver com o que eu falo. Que serviço cristão começa não com as mãos, mas começa com o ouvido. Que serviço cristão começa não com uma habilidade, mas com um discurso, com a proclamação da palavra. Ser um servo de Deus significa ouvir a Deus. Ser um servo de Deus equipado tem a ver com a proclamação da palavra. E é assim que Efésios capítulo 4 começa a segunda sessão da epístola aos Efésios. Eu quero que você pense o capítulo 4 como vértice, como o ponto de equilíbrio de uma gangorra. A gangorra que o apóstolo Paulo discorre entre doutrina e prática. Capítulos 1, 2 e 3 trazem para nós informações importantes, declarações importantes sobre quem você é como resultado do que Cristo fez por você. E Efésios capítulo 4, 5 e 6 trazem informações de quem você é em resposta ao que Ele fez por você. E aqui que entra a minha pergunta: quem você é em termos de serviço cristão como resposta ao que Cristo fez por você? Note o início do capítulo 4.
Rogo-vos, pois. Meus irmãos, ninguém começa um discurso com pois, porque pois não faz sentido. Pois só faz sentido se ele liga ideias que vêm depois e que veio antes. Rogo-vos, pois, o quê? Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Nós somos chamados, meus irmãos, a andar de uma forma coerente com quem nós somos. Ao longo desta conferência, pela forma que eu falo, você já deve ter notado, esse cara não é daqui. Esse cara não é daqui. Ele fala diferente. E o fato de eu falar diferente tem a ver com a minha identidade, tem a ver com o meu contexto. Amanhã nós vamos ter um jogo, São Paulo e Flamengo. O pastor e eu estaremos ligados em espírito. E nós vamos sofrer ou nos alegrar como resultado do jogo. A probabilidade é que amanhã nós vamos festejar o início da subida ao G4. Sonho meu. Mas o ponto é, por ser quem eu sou, torcedor do São Paulo, eu vibro com o gol do meu time ou me entristeço com a derrota do meu time. O que eu faço está ligado com quem eu sou. A maneira como eu falo está ligado com quem eu sou. E assim, meus irmãos, é a vida cristã. A maneira como você fala, a maneira como você se porta, a maneira como você conduz sua vida tem a ver com quem você é. Então eu pergunto, quem você é? Não me diz que você acredita que é, mostre a sua conduta. Quem você é? Porque nós somos chamados a viver de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Que vocação é essa? Vértice da gangorra, ponto de equilíbrio da gangorra. O capítulo 4 então está construído em cima dos capítulos 1, em cima do capítulo 2, em cima do capítulo 3. Revisão. Quem nós somos, Paulo? No capítulo 1, o apóstolo Paulo traz uma das declarações, se não a declaração mais longa do Novo Testamento, acerca de quem você é. Sabe quem você é? Você é eleito por Deus Pai, predestinado por Deus Pai, redimido pelo Filho, Jesus Cristo, e selado pelo Espírito. Ele faz declarações acerca da nossa salvação. Lembre-se de quem você é, meu irmão. Você é eleito por Deus Pai, você é redimido por Deus Filho, você é selado pelo Espírito. Diante dessa realidade, o apóstolo Paulo cai de joelhos e ora. Ele ora pelos Efésios, e eu quero crer que ele ora por nós também. Para quê? Para que consigamos um emprego, para que sejamos curados. Não. O apóstolo Paulo ora diante das realidades eternas, que eu e você conheçamos mais do poder de Deus. Lembra do poder? O poder manifesto numa vida de perseverança, paciência, alegria e gratidão. Sabe que poder é esse? Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19, o apóstolo Paulo diz para nós que este poder, exercido em Cristo Jesus, ressuscitou dos mortos. O poder que está à nossa disposição para uma vida de perseverança, paciência, amor, alegria e gratidão é o poder da ressurreição. E muitas vezes vivemos uma vida tímida em termos de cristianismo, em termos de mudança, em termos de andar de modo digno, porque desconhecemos o poder da ressurreição. O que o Paulo faz? Ele ora para que eu e você conheçamos mais do poder da ressurreição. O capítulo 2 então começa lembrando quem você é em termos de indivíduo. Você era alguém morto nos seus pecados, mas Deus em Cristo Jesus nos deu vida. Quem eu sou? Eu sou alguém vivificado em Cristo Jesus, salvo pela graça, mediante a fé, e projetado na eternidade passada para andar em boas obras. Boas obras transcende a nossa concepção limitada de construção de creches ou uma concepção de boas obras muito mais LBV do que cristianismo. Envolve isso também, mas transcende isso, porque boas obras têm a ver com a construção do novo homem, para onde o apóstolo Paulo nos leva na segunda metade do capítulo 2, que se trata então da edificação de um novo homem, e um novo homem corporativo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o que é esse novo homem? Esse novo homem está sendo edificado para a habitação do Espírito Santo. Meus irmãos, isso aqui não é um condomínio de várias habitações do Espírito Santo. Isso daqui é um prédio, e o Espírito Santo habita a igreja.
Há um aspecto corporativo, selado sim individualmente por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, mas o Espírito habita a igreja. Há uma ênfase corporativa em que você não existe por si mesmo, em que não existe no cristianismo cristão Chuck Norris, Steven Seagal. Eu ajo sozinho. Cristo me salvou, agora está comigo. Eu me basto, você não se basta. Sim, é um compromisso individual, apenas exercido no corporativo. Para e pensa, fruto do Espírito. Que aspecto do fruto do Espírito você exerce sozinho? Nenhum. Você não pode dizer que tem comunhão com Deus se você não faz parte disso aqui. Você precisa disso aqui. Com todos os problemas que existem aqui, você precisa daqui. Alguém uma vez disse que a igreja é que nem a arca de Noé. Fede dentro e fora juízo. Fica aqui. É melhor, eu sei que fede. Não, pastor, se você soubesse o que acontece aqui, eu não preciso saber, eu tenho uma igreja lá também. E é muito parecido, acredite. E o apóstolo Paulo então encerra o capítulo 2, falando de que a igreja, esse projeto divino, a igreja local, é usada por Deus para demonstrar a multiforme sabedoria de Deus. Acredite, quando nos reunimos, eu não sei o que tem na sua cabeça. Ó vida aos céus, vamos à igreja. Oi irmão, graça e paz, senta, culto a Deus, vou à pregação, tchau, tchau, e volta para casa. Quando nós nos reunimos, não é só, glória a Deus, principados e potestades tremem, porque a multiforme sabedoria de Deus está sendo manifesta. Aonde? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, diante da própria revelação que ele é usado para escrever, cai de joelho de novo, e ele ora pelos Efésios, ele ora por nós, quero crer. Não para conhecer o poder de Deus, mas sabe para quê? Para conhecer o amor de Cristo. Para conhecer o amor de Cristo. Ele não ora para que a igreja ame mais a Cristo. Isso é importante. Mas ele ora para que a igreja conheça mais do amor de Cristo. E depois de revelar a nossa identidade, como resultado daquilo que Cristo fez por nós, repleto de declarações que eu quero chamar de indicativos do Evangelho, o apóstolo Paulo passa agora no capítulo 4, 5 e 6 a dar os imperativos do Evangelho. Você não vai construir a sua identidade pelo que você faz, mas o que você faz mostra quem você é. Por isso ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Quem você é vai ser visto muito no que você faz. Você não é o que você faz, mas o que você faz mostra quem você é. Então o apóstolo Paulo discorre o início das primeiras implicações de crermos e abraçarmos as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. E ele começa a descrever para nós então o que é uma vida de serviço, que tem a ver com o que eu escuto e com o que eu falo, antes de ser algo que eu faço. No versículo 2, o apóstolo Paulo diz: com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele nos chama a nos revestir do caráter de Cristo. Você diz estar em Cristo, cresça no caráter de Cristo. Crescer na prática e no exercício de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por quê? Não é simplesmente para sermos bonzinhos, não é simplesmente para mais parecermos os ursinhos carinhosos do século 21. Não, o caráter de Cristo é importante por causa da nossa identidade. Nós somos o novo homem. Nós fomos criados em Cristo Jesus, o novo homem corporativo. E por que você precisa do caráter de Cristo? Para simplesmente manter quem você já é, o novo homem. Olha o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz.
Nós somos chamados a preservar aquilo que o Evangelho criou. Meus irmãos, nós não temos a capacidade, nós não temos o poder e nem a criatividade de criar unidade na igreja. Você não é chamado para criar unidade na igreja. Você é chamado para preservar a unidade da igreja. Volte comigo no capítulo 2. Porque quem criou a unidade na igreja é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não ouse dividir a igreja, porque o sangue de Jesus criou um novo homem. A partir do versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. O Evangelho chegou até nós, nós cremos, nós estávamos alheios às bênçãos do Senhor, e pelo Evangelho de paz, nós desfrutamos das bênçãos do Senhor. E Deus cria um novo homem, Deus nos fez um. Quem cria unidade na igreja? O Evangelho. O Evangelho cria unidade na igreja, e nós somos chamados a preservá-la. Como? Crescendo no caráter de Cristo. Porque você já viu um enorme desafio que é viver em grupo, já não viu? Aqui no nosso meio tem flamenguistas, são paulinos, ok? Corintianos, pensa no desafio, ok? E eu estou falando de trivialidades, ok? Então, o que é um grupo de corintianos? Torcida organizada. O que é um grupo de profissionais liberais? Talvez um sindicato. O que é um grupo de pessoas com a mesma faixa econômica? Ok? É elite ou é um condomínio fechado. O que é um grupo de torcedores de vários times, de várias classes sociais, de vários grupos etários, e pensa todas as variedades possíveis na nossa região demográfica, unidos pelo Evangelho, igreja. Meus irmãos, parem e pensem no absurdo que é isso aqui. Isso aqui é um milagre. Isso aqui é um milagre. Unir isso aqui, com tantas diferenças e preferências, só pode ser por algo externo a nós, produzido sobrenaturalmente em nós, o Evangelho. E nós somos chamados a preservar isso com o caráter de Cristo. Então sim, o resultado do jogo amanhã vai definir um grupo triste e um grupo alegre. E nós vamos trabalhar humildade. Os que perderem ficarão humildes e aceitarão as piadinhas, porque o que nos une é mais importante do que do que a série que seu time vai jogar o ano que vem. É mais importante. As trivialidades são trivialidades. E nós somos chamados a preservar a unidade. O apóstolo Paulo é realista e ele nos coloca o esforço diligente que isso requer. Não é unidade a todo custo. Não é unidade em troca da verdade. E agora o apóstolo Paulo nos diz o que de fato nos torna um. E eu proponho inclusive que nem toda divisão é ruim, porque a divisão mostra quem é quem, a divisão mostra quem está do lado de Cristo e quem está do lado de preferências. Quem está crescendo no caráter de Cristo e quem só pensa nos seus próprios objetivos. Então o apóstolo Paulo discorre nos versículos 4, 5 e 6, os elementos que compõem nossa unidade. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados de uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meus irmãos, a nossa unidade acontece ao redor do Evangelho. Nós somos chamados a nos esforçar e preservar a unidade da igreja, por causa do que o Evangelho produziu em nós
E por causa de quem nós somos, nós já somos um. Nós somos novo homem. E o Evangelho criou isso em nós. Vamos preservar isso. E a pergunta é, e o que isso tem a ver com pregação e pregadores? Tem tudo a ver. Porque a forma como Deus mantém a unidade ao redor das verdades do Evangelho tem a ver com a provisão que Ele deu à igreja, separando homens que pregam o Evangelho. De que a unidade da igreja e aquilo que nós precisamos para o serviço na igreja nos foi dado abundantemente por Cristo Jesus. Olha como naturalmente o apóstolo Paulo explica isso para nós. Versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Essa graça que nos faz um, foi derramada sobre todos nós. Esse poder que move todos nós, foi dado a cada um de nós. E de forma abundante, por Cristo Jesus. Por isso diz, quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Essa é aquela passagem que nós olhamos e falamos, por que Paulo não fala logo o que ele quer dizer? Eu não sei como é que está a disposição no seu texto, da sua Bíblia. Mas o versículo 8 é uma citação. E é uma daquelas citações que traz bastante problema para um evangélico desavisado. Porque é o tipo da citação que o apóstolo Paulo faz uma leve e significativa mudança do texto ao qual ele cita. De forma nenhuma eu quero entediar você, mas eu quero construir junto com você, no versículo 8, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Ao citar a própria Escritura, e de uma forma diferente, eu vou tentar explicar isso para você. O apóstolo Paulo explica para nós a maneira como Deus criou dentro da igreja, o meio pelo qual Ele vai manter a unidade da igreja. Deus nos chama para ser um, e Ele nos dá os meios pelos quais nós vamos manter nossa unidade. E tem a ver com esses cativos, esses dons que Ele concedeu aos homens. Pense dons aqui não como uma habilidade específica, mas como presentes mesmo, dado aos homens. Agora lembre o contexto aqui de Efésios. Efésios capítulo 2 estabelece a igreja como a habitação do Espírito Santo. O tema aqui é o povo de Deus e no meio do povo a habitação de Deus. Você crê que Deus habita a igreja? Amém? Deus habita a igreja. Esse é o tema. Ok? Esse é o tema aqui. Deus regulamentando a sua habitação no meio do povo de Deus. Okay? E esse não é um tema exclusivo de Efésios. Esse tema aparece nas epístolas de Pedro. E ele tem um antecedente teológico lá atrás. Quando Deus habita o seu povo. Salmo 68. Dá uma olhada no Salmo 68. Salmo 68 é a citação que o apóstolo Paulo faz. E note o contexto e os temas presentes no Salmo 68. E eu vou já sugerir para você que o apóstolo Paulo não está movido pela ABNT. O apóstolo Paulo não tem nenhum interesse em ser fiel às normas que regem trabalhos de conclusão de curso, o terror de alguns. O apóstolo Paulo está movido pelo Espírito Santo. Amém? Muito melhor. Graças a Deus. Enfim. E olha só o que ele faz. Salmo 68, versículo 16 até o 18. Por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação? Está vendo o tema aí? A igreja, a habitação do Espírito de Deus. E agora o salmista começa a trazer para nós um tema. Qual o tema? A habitação. De quem? De Deus. Onde? No monte. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. O Senhor no meio do seu povo. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Você viu o problema aí?
O problema é o seguinte: o versículo 18 fala que Deus recebeu homens por dádivas. E Efésios capítulo 4, versículo 8 diz que Deus concedeu dons aos homens. Notou a problemática? A citação do versículo é receber. E no Efésios capítulo 4, o apóstolo Paulo diz conceder. Receber e conceder não são distintamente diferentes, eles são totalmente opostos. Aí tem um enorme problema. Um daqueles problemas que o seu professor de história ou o suposto pesquisador do Discovery Channel ama falar, que a Bíblia é um livro repleto de erros. Errado é quem pensa que Paulo está debaixo da BNT. Porque o apóstolo Paulo constrói para nós uma rica teologia da forma como Deus regulamenta a sua presença abençoadora no meio do povo de Deus. É o que ele faz em Efésios, citando o Salmo 68, que traz para nós o tema da habitação de Deus no meio do seu povo, em que ele recebe homens por dádivas. A pergunta é, por que Deus recebe homens? E por que Deus dá dons aos homens? Então nós vamos ter que dar mais um passo para entender como foi que Deus regulamentou a sua presença no meio do povo. Quando no primeiro momento da história da redenção, na presença do tabernáculo, ele estava no meio do seu povo. Números capítulo 8. Sabe qual é o contexto de Números capítulo 8? Quem habita no meio do povo? Deus. Deus resgata o povo do Egito. E Deus traz o povo do Egito até Êxodo capítulo 19. E lá ele estabelece que o povo de Israel, se obedecer os mandamentos do Senhor, será um reino de sacerdote, será uma nação de representantes, e Deus vai habitar no meio do povo. Você percebe os temas recorrentes da Escritura? Deus habitando no meio do seu povo. Um tema que não é a primeira vez que aparece em Números, que não aparece em Êxodo, que aparece até no Éden. O santuário do jardim. Deus habitando com o seu povo. Enfim, temas recorrentes que nos ajudam a entender o que o apóstolo Paulo está fazendo em Efésios capítulo 4. E Números capítulo 8 nos explica por que Deus recebe homens. Números 8, versículos 5 e 6. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Deus está recebendo homens. Quem são esses homens? Os levitas. Deus recebe homens do meio do povo, os levitas, e purifica esses homens. Por que Deus recebe os levitas? Vire mais algumas páginas para Números capítulo 18. Também versículos 5 e 6. Vós, pois, fareis o serviço do santuário e do altar, para que não haja outra vez ira contra os filhos de Israel. Eis que tomei vossos irmãos, os levitas, do meio dos filhos de Israel. Mais uma vez, Deus declarando que ele tomou do meio do povo os levitas. Com que propósitos? São dados a vós outros para o Senhor, para servir na tenda da congregação. Por que Deus recebe homens? Deus recebe homens não para manter uma coleção de vários deles nos céus. Deus recebe homens para purificá-los e dar homens. Para quem? Para a congregação. Para que eles façam o quê? O serviço de Deus no meio da congregação e para que Deus habite de uma forma abençoadora no povo de Deus. Porque Deus recebe homens. Deus recebe homens para dar homens. E o que o apóstolo Paulo faz? Ele cita o Salmo 68, interpretando o Salmo 68 para nós. Deus recebeu homens para dar homens. O que o apóstolo Paulo faz? Deus deu homens para nós. Deus deu presentes para nós. E quem são esses presentes? O apóstolo Paulo começa a descrever quem são esses presentes e o que esses presentes fazem. Efésios capítulo 4, versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E aqui obviamente uma referência à sua ascensão, à sua encarnação, e a maneira como Cristo Jesus vai encher todas as coisas, tanto as do céu como as da terra.
dando dons aos homens, presentes aos homens. Quem são esses presentes? Versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Deus deu presentes à igreja, espólio de uma guerra, a qual ele purificou e distribuiu presentes. Quem são esses presentes? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres. Qual é o contexto? É a habitação do Espírito Santo de Deus no meio do povo. Deus quer abençoar o povo. Então o que ele faz para abençoar o povo? Ele concede homens à igreja. E o que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores mestres têm em comum? Eles gostam de falar. E como falam? Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres falam. Há algo específico aqui sobre os presentes que Deus distribui à igreja para manter a unidade da igreja que Ele criou na cruz do Calvário, que são os pregadores. Deus deu presentes à igreja, decida aí se são de grego ou não, mas Ele deu presentes à igreja. São os pregadores da palavra. Agora, apóstolos e profetas não são a primeira vez que eles aparecem aqui em Efésios. Evangelistas e pastores mestres sim, mas apóstolos e profetas não. E é interessante como o apóstolo Paulo desenvolve para nós uma compreensão do papel que cada um desses indivíduos vão desenvolver para preservar a unidade da igreja. Volte uma página para Efésios capítulo 2. Versículo 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O apóstolo Paulo descreve para nós uma linda metáfora para entendermos o que é a igreja. A igreja é um edifício, a pedra angular é Cristo, e o fundamento são os apóstolos e profetas. Pastores mestres e evangelistas não são mencionados. E a igreja é edificada em cima dessa pedra angular e deste fundamento. E o que o fundamento faz? Ainda bem que você perguntou, porque o apóstolo Paulo responde isso para nós, virando uma página, no capítulo 3, versículo 5, 4 e 5. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Pastores, mestres e evangelistas são mencionados aqui? Não. Apóstolos e profetas são o fundamento da igreja, porque Deus escolheu apóstolos e profetas para revelar a pedra angular, o mistério, que é quem? Cristo. Meus irmãos, Deus pensou em tudo. Deus deu um projeto para nós. Deus nos deu uma planta. Não sei se foi no AutoCAD ou não, mas Ele nos deu um projeto. Edifique a igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Senhor, como é que nós edificamos a igreja? Fique tranquilo. Eu já vou dar para você os recursos abundantes para isso. Está aí, ó, apóstolos, profetas, pastores mestres e evangelistas. E o que a gente faz? Escuta aí o que eles têm a dizer. Esses pregadores pregam. Escute a pregação. O que a pregação vai fazer? Vai revelar para nós Cristo Jesus. Primeiro, os apóstolos e profetas, receptores de primeira mão, revelação de primeira mão. E nós já vimos isso ontem. O ministério apostólico. Eles recebem informações acerca de Cristo. E aí o que eles fazem? Movidos pelo Espírito Santo. Eles não psicografam a Escritura, eles escrevem para nós a Escritura. E deixou para nós a Escritura. E o que a igreja primitiva fazia? Perseverava na doutrina dos
apóstolos. E a doutrina dos apóstolos revelava quem? Cristo Jesus. E o que nós fazemos? Pastores, mestres e evangelistas, os que estão vivos até hoje, deste grupo, não inventa moda. Pregue a doutrina dos apóstolos. Não inventa moda. Pregue Cristo. Porque enquanto Cristo é pregado, a igreja está sendo edificada. Enquanto Cristo é pregado, os tijolos estão sendo edificados para a construção de um edifício, para a habitação de Deus no nosso meio. Agora, como é que essa dinâmica acontece? Porque está aqui Deus estabelecendo pregadores, está aqui Deus estabelecendo a pregação como meio pelo qual Cristo vai ser conhecido no nosso meio. E quais são os efeitos de Cristo no nosso meio? Aqui entra a minha pergunta para você: quem é você? Quem é você? Você é um tijolo parte do que está acontecendo aqui. Você é alguém sendo edificado para a habitação do Espírito Santo. Mas como é que eu sei se eu sou ou não? O apóstolo Paulo vai dizer para nós. Versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Existe uma percepção muito equivocada quando no nosso meio nós contratamos pastores para fazer o serviço do ministério. Nós estamos na contramão do que diz o texto bíblico. Porque o texto nos diz que Deus deu presentes à igreja. Pastores, mestres, evangelistas, que pregam Cristo Jesus, a doutrina dos apóstolos, para que a igreja seja equipada para o ministério. Quem é você? Quem é você? Você é sócio de um clube e você paga a sua mensalidade para sustentar quem faz o ministério? Ou você faz parte do novo homem, ouvindo a palavra de Deus e equipado para trabalhar no ministério? A pregação, meus irmãos, vindo da boca de pregadores, edifica a igreja para o trabalho do ministério. Com que objetivo? A pregação revela Cristo. E o que você acha que acontece quando você ouve Cristo e atua com base no que você ouviu? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você é equipado para o serviço cristão que começa ao ouvir para que nós conheçamos a Cristo. Meus irmãos, essa é uma jornada coletiva. Talvez é um excesso de ênfase individual em achar que conhecer a Cristo é quando você entra num nirvana gospel, não é? E você tem um transe na sua devocional: estou conhecendo mais de Cristo, alheio a tudo que acontece aqui. Você não está conhecendo Cristo, você está tendo espasmos, é diferente. Sem sombra de dúvida, há um aspecto de uma devocional pessoal, uma solitude, tudo isso faz parte, mas não desligado do santuário de Deus, que é a igreja de Deus. Então nós estamos numa jornada juntos, que vai precisar de humildade, mansidão, longanimidade e suportarmos uns aos outros em amor. Fede aqui dentro, é pior lá fora, só tem juízo. Respira fundo, escute a palavra e conheça Cristo Jesus. Com quem? Com o corpo dele, a igreja de Cristo Jesus. Para quê? Ainda bem que você perguntou, porque o apóstolo Paulo responde isso para nós. Para não sermos mais como meninos. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É triste quando vemos irmãos que acompanham sempre a nova moda,
Irmãos que escutam falsos mestres, que ligam a televisão e têm dúvidas se o pastor cowboy está ou não falando a verdade. É mesmo, eu tenho um caroço aqui, acho que eu vou tomar um copo d'água em cima da televisão. Ah, vai que. E você fica de um lado para o outro. É quando nós vemos nossa imaturidade. Ao ouvirmos um colega de trabalho defendendo a guarda do sábado, e ele não vai comer um presunto com você, e ele vai dizer para você que é necessário guardar o sábado para que você entre no reino dos céus. E aí você começa a ler a palavra de Deus, e você fala, não é que ele tem razão? E você fica, de um lado para o outro. Ou o seu professor de história, que com toda a sua retórica e eloquência, começa a apresentar fatos que antes você desconhecia, sobre crítica textual, sobre os manuscritos, sobre os problemas das contradições bíblicas, e você começa, de um lado para o outro. E aí ele começa a questionar se a Bíblia é mesmo a palavra de Deus, e você, de um lado para o outro. E aquele professor, para piorar, ele é muito mais bacana que o pastor da igreja, ele é muito mais descolado que o pastor da igreja. Você fala, eu acho que ele tem razão. E você, de um lado para o outro. Por quê? Porque você se tornou um membro de um clube e esqueceu que você é pedra de um edifício. Quem você é? Quem você é? Meus irmãos, conhecer a Cristo Jesus e ter a nossa fé fundamentada, não só num conhecimento intelectual, mas numa experiência corporativa, exige que você faça parte deste corpo e parte ativa, ouvindo a palavra de Deus e servindo com os dons e talentos que Deus lhe deu em prol do corpo, e sua fé vai ser fortalecida. Talvez o que falta para você não é estudar apologética e novos argumentos, o que falta para você é amar o próximo, é o que falta para você. E você vai parar de ficar que nem um bambu verde, de um lado para o outro. O que falta para você é um cristianismo que pega fogo não só na sua intelectualidade, mas na sua espiritualidade. O que falta para nós? De que nós estamos numa jornada coletiva e não vamos conhecer Cristo se não for no corpo de Cristo. Você precisa dos irmãos, até dos mais malas. Quem sabe não é você um deles. Versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo em amor. Irmãos, você, eleito por Deus Pai, redimido pelo Filho e selado pelo Espírito, você é salvo e colocado num prédio. E você tem um papel nesse prédio. E o papel seu no prédio, o seu papel no prédio, começa pelo ouvir. E o que você ouve, você fala. Enquanto você ouve e você fala, a palavra de Deus ecoa, reverbera e vai edificando a sua igreja, ao ponto de que não mais sejamos como meninos, mas aquilo que é pregado e dá o tom para a igreja é reverberado em todas as esferas, e assim crescemos como habitação do Espírito de Deus. Nós vemos os temas ecoando por toda a Escritura, e a importância de Deus ter levantado homens no nosso meio, que pregam a palavra para manter a unidade da igreja.
Nós sabemos não só por experiência, mas por relatos bíblicos e doutrinas bíblicas, de que nem todos vão ouvir. Alguns vão sair do nosso meio, apenas para ficar claro que não eram dos nossos. Ouça a palavra de Deus. Saiba quem você é, salvo por Cristo Jesus e membro deste corpo, ou membro do corpo onde você congrega e sirva. Você tem um papel na igreja. Qual é? Eu não sei. Eu sei que tem a ver com escutar e sei que tem a ver com falar. Agora, como isso vai acontecer no seu contexto? Eu não sei. Mas eu sei o seguinte, que Deus responde orações de acordo com a vontade dEle. E que é a vontade de Deus que você sirva na igreja. E eu vou descrever para você um modelo de oração que eu acredito que Deus escuta. Senhor, diante da Tua palavra, eu estou convicto de que aquilo que eu escuto, eu preciso agir. Estou convicto de que eu tenho que servir na igreja. Mas, Senhor, eu tenho dificuldades de onde eu posso servir. Mas eu quero amar o Senhor, eu quero amar o próximo. Ajuda-me, Senhor, a enxergar oportunidades de servir na igreja. No nome de Jesus, amém. Abra os olhos. E a primeira oportunidade que você vê para amar alguém na igreja, já é o Senhor respondendo. Faça. Faça. Deixa eu te dar um exemplo de como isso acontece na minha igreja. De como eu vejo de uma forma tão clara. E num contexto tão triste. Quando morre alguém, por exemplo. Ou morre um membro da igreja, ou morre um parente de alguém da igreja. E funciona mais ou menos assim. Estou no meu escritório e recebo uma ligação da secretária da igreja. Ou de um membro da igreja que me informa. Fulano faleceu. Ou o pai de fulano faleceu. Eu agradeço a ligação e a informação, desligo o telefone. E a minha mente começa a trabalhar. Senhor, quais são as passagens que vão encorajar a tua igreja na esperança da ressurreição? No Brasil nós não temos muito tempo para organizar e fazer um velório, um culto fúnebre. Então a coisa precisa ser rápida. Senhor, quais são as passagens em que eu posso proclamar a esperança do céu, a realidade de Cristo, o túmulo vazio, para que a morte seja uma experiência sóbria, mas não infeliz, que nós desfrutamos aquele sentimento esquisito, meio paradoxal de tristeza e alegria, porque a nossa vida não acaba aqui. Quais são essas passagens? Então eu esboço alguma coisa, ponho no meio da minha Bíblia e vou para onde vai ser o culto fúnebre. E quando eu chego lá, coisas estranhas acontecem. Strange things. O mistério acontece. Porque eu entro naquela sala, tem um caixão ali, e na minha direita tem uma mesa com café e rosquinhas. Quem que foi pensar em café e rosquinhas? Eu não consigo imaginar a ideia de receber uma ligação. Fulano morreu. Vou fazer café e rosquinhas. Mas alguém teve essa ideia. E eu sou grato a Deus por essa ideia. Porque o que eu vou fazer? Eu vou tomar um café e comer umas rosquinhas. E eu começo a ver irmãos que talvez passaram noites em claro num hospital. Talvez uma morte que se estendeu por alguns dias. Pegam um café e tomam um pouco daquele líquido dos deuses. Então, ficam um pouco revigorados. E em meio ao café conversam sobre algumas coisas. E eu sou grato a Deus pela vida do irmão Café, que expressou o seu amor trazendo café e rosquinhas para nós. Mas coisas mais esquisitas acontecem. Porque entra naquela sala o irmão Extensão. O irmão com 200 metros de corda em volta do seu ombro, com extremos de tomada na ponta. E eu olho e falo assim, que esquisito. Irmão morreu, vou pegar uma extensão. Mas ele pensou na extensão. E aí vem o irmão suporte de teclado e o irmão teclado.
Quem quer pensar em teclado? E ele distribui partituras. E nós cantamos hinos e cânticos que nos remetem à esperança dos céus. E eu sou extremamente edificado, porque alguém recebeu a notícia da morte do fulano e ele pensou em extensão, suporte, teclado e partituras. Podemos cantar. Podemos cantar. E aí as pessoas começam a chegar e eu sinto falta de um casal da igreja. Onde está fulano e ciclano? Ah, eles estão na cozinha, fazendo o quê? Almoço. Quem que ia pensar em almoço numa hora dessa? Irmãos equipados pelo Espírito Santo em servir, em se desdobrar, estão cozinhando para os parentes que vão vir de longe e que não tiveram tempo de fazer uma refeição. E eles vão amar essas pessoas. Como? Fazendo um almoço. E a coisa vai ficando pior, porque quando eu olho aquele caixão e falo, isso aqui deve ter custado uma grana. E a família, ela não tem tanto dinheiro. E eu vejo que eles estão ficando preocupados em que eles acabaram de assumir o meu caixão, minha dívida, a minha vida. Eles financiaram o caixão. Então vem o irmão cheque. O irmão que expressa o seu amor, ele não se esconde atrás dos cheques, mas ele expressa o seu amor contribuindo de uma forma significativa. E ele sussurra nos ouvidos dos familiares: está tudo bem, meu irmão, eu já acertei na funerária. Ministre na vida dos seus familiares. E aí eu olho tudo aquilo. Agora é a minha parte. Eu abro a Bíblia e falo da ressurreição, que nós já vimos na vida dos irmãos. E assim, o corpo de Cristo conhece a Cristo. Cada parte fazendo a sua parte. Movidos por uma mensagem que Deus colocou no coração de pregadores e presenteou a igreja com a mensagem do Evangelho, que nos faz um. E cada tijolo é importante. Não cantaríamos sem a extensão. Dormiríamos sem o café. Ficaríamos com fome, a pressão iria cair sem o almoço. E eu ia pregar sem música para um monte de gente desmaiada e dormindo. Aonde que Deus lhe colocou? Aonde que Deus lhe colocou? Se você é mão, seja mão. Se você é pé, seja pé. Se você é pé, não tente ser mão. E se você é mão, não tente ser pé. Porque andar de bananeira por muito tempo, nós vamos cair. Seja quem Deus lhe colocou aqui no nosso meio. E como que você vai descobrir? Eu repito. Ame a Deus e ame ao próximo. E o que você enxergar já é o Espírito Santo colocando você no seu devido lugar. Amém? E assim, meus irmãos, pregação e pregadores equipam uma comunidade que proclamam Cristo Jesus, instruindo e advertindo a todo homem. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua Palavra, diante, ó Deus, daquilo que o Senhor criou para conhecermos mais de Cristo Jesus. O veículo, ó Deus, de comunicação do Evangelho, a pregação da Tua Palavra, a igreja. E eu oro, ó Deus, para que cada um responda com fé, diante daquilo que nós ouvimos, assumindo o seu papel dentro do corpo. Papel, ó Deus, importante e singular para a edificação do corpo. Eu clamo, ó Deus, pela igreja, pela IPBE, que deste púlpito nunca se aparte a verdade, que Cristo seja conhecido pelas bocas, ó Deus, dos pregadores que aqui virão. Preserve, ó Deus, esses homens fiéis à Tua Palavra, mantendo um testemunho de transformação de vida. Que o Evangelho ecoe em João Pessoa, nas demais igrejas aqui representadas, que o Evangelho ecoe, ó Deus, em São José dos Campos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e preserve a Tua igreja. Santifica-nos, ó Deus, a Tua Palavra. A Tua Palavra é verdade. Eu clamo, ó Deus, isso por amor ao Teu nome, para que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado.
E que os testemunhos aqui representados, ó Deus, não tragam vergonha a Cristo Jesus, mas vivam de acordo com a maneira em que eles foram chamados, crescendo em santidade para a glória de Deus e para o nosso bem. Não nos deixe esquecer, ó Deus, da purificação dos pecados. E que essa memória seja traduzida numa vida que cresce nas virtudes cristãs e fundamentada nas promessas. Jesus Cristo vive e voltará. E é no nome dele que nós oramos. Em nome de Jesus, convictos de que quando oramos a tua vontade, o Senhor nos atende. Amém. Deus abençoe. Eu não ponho os meus olhos em mais nada aqui. Eu não firmo os meus passos em nenhum outro caminho. Jesus, és tudo que eu preciso. Eu não dou mais ouvidos a nenhuma outra voz. Não darei os meus dias a nenhum outro Senhor. Jesus, tudo que eu penso. Você pode ficar de pé no seu lugar para nós cantarmos acerca de sua graça. Eu não ponho os meus olhos em mais nada aqui. Eu não firmo os meus passos